O pastor Heber Rodrigues era conhecido como a voz da verdade em toda a zona sul de São Paulo. Sua igreja, a Monte da Promessa, recebia mais de 3.000 fiéis aos domingos. Suas pregações sobre santidade e arrependimento já haviam viralizado na internet diversas vezes. Homens choravam, mulheres desmaiavam e muitos o consideravam um levita do fim dos tempos. Mas naquela manhã de sexta-feira, ele não estava no altar. Estava em silêncio, sentado em um banco frio de hospital público, com as mãos trêmulas sobre os joelhos. Na ficha de entrada, o nome dela estava escrito com caneta preta e traços fracos. Aline Moraes, 19 anos. Diagnóstico: falência múltipla dos órgãos, sem contato de familiares, quadro irreversível. A assistente social olhou com cautela. O senhor disse que é o pai biológico? Ele apenas assentiu sem conseguir falar. Pela primeira vez em anos, a garganta do pregador estava seca de verdade. O que ninguém sabia, nem mesmo sua esposa, era que Aline era fruto de um erro do passado. Antes de se converter, ainda aos 20 anos, Heber teve um envolvimento com uma moça da igreja chamada Érica. Ela engravidou, mas ele desapareceu. Alegou não estar preparado, disse que precisava buscar a Deus, e foi isso que fez. Em retiro, em jejum, em fuga. Nunca mais procurou, nunca mais perguntou. Aline nasceu e cresceu sem saber quem era o pai. Érica morreu de um câncer quando a menina tinha 9 anos. Desde então, ela foi criada por uma tia alcoólatra e passou por 3 abrigos. Nunca foi adotada. Nunca foi amada de verdade. Até que meses atrás, em uma dessas madrugadas onde a dor encontra a coragem, Aline escreveu para Heber uma mensagem direta pelo Instagram do ministério. Eu acho que sou sua filha e queria saber se posso te chamar de pai pelo menos uma vez antes de morrer. Heber nunca respondeu. E agora ali estava ela, magra, inconsciente, ligada a máquinas, a pele pálida, o cabelo raspado. Aline não parecia uma jovem de 19 anos, parecia uma idosa em sofrimento terminal. Os olhos estavam entreabertos, como se buscassem ainda uma chance de serem vistos. A médica entrou com os exames nas mãos e uma expressão neutra de quem lida com a morte como rotina. Senhor Heber, podemos conversar? Ele levantou, mas o corpo parecia resistir. O chão do hospital, gasto e encardido, contrastava com os corredores luxuosos da igreja onde ele costumava caminhar como um general do céu. Ela não vai resistir por muito tempo. Está desacordada, mas ainda registra atividade cerebral mínima. Se quiser se despedir, a hora é agora. Aquela frase perfurou o espírito dele mais do que qualquer pregação que já fizera. Não havia mais tempo, não havia altar, não havia multidão. Havia apenas um corpo frágil em uma cama dura e um homem em ruínas diante da verdade que tentou enterrar por quase 2 décadas. Entrou no quarto devagar. O cheiro de álcool e sangue era quase insuportável. Tocou a mão dela com hesitação. Fria, quase sem vida. Aline. A palavra saiu como um soluço contido. Ele se ajoelhou ao lado da cama, pela primeira vez, não em oração pública, mas em confissão secreta. Me perdoa, eu devia ter vindo antes, devia ter te buscado, devia ter sido pai. Os aparelhos continuavam apitando num ritmo regular. Ela não reagia, mas Heber sentia que precisava falar tudo, não para ser ouvido, mas porque o silêncio doía mais. Eu disse para o mundo que era um homem de Deus, mas escondi você, minha maior vergonha. Eu me converti, mas não te procurei. Eu preguei perdão, mas não pedi o seu. Lágrimas pingavam sobre o lençol. Um enfermeiro entrou discretamente para ajustar o soro. Viu a cena e saiu em silêncio, respeitando algo que nem ele compreendia direito. Você tem todo o direito de me odiar, mas se tiver um último segundo de consciência, só queria que soubesse que eu errei. A campainha da máquina mudou de tom. Um bip mais forte. Heber se levantou em pânico. Uma enfermeira entrou correndo. Vai ser agora. Se o senhor quiser segurar a mão dela, segure agora. Ele a segurou, apertou com força. Chorava feito menino. Foi então que aconteceu. Com um esforço que parecia sobrenatural, Aline apertou de volta. Só uma vez, fraco, mas real. E com os olhos ainda semicerrados, ela murmurou: Pai? A palavra saiu tão baixa que só ele ouviu. E então ela morreu.
Heber não se lembrava de como saiu do hospital. Alguém lhe entregou os documentos, a certidão de óbito, os pertences de Aline em uma sacola plástica. Dentro, um par de brincos simples, uma escova de cabelo gasta, um caderno de anotações. Foi esse caderno que ele segurou contra o peito a noite inteira, sentado na calçada de casa, sem coragem de entrar. Quando finalmente abriu a capa, viu o nome dela escrito à mão várias vezes, como quem tenta convencer a si mesmo de que existe. Aline Moraes Rodrigues. Aline M.R., filha de ninguém. Cada página era uma prece. Escrevia orações para um Deus que parecia nunca responder. Escrevia como se conversasse com alguém invisível. Confessava que sentia raiva, saudade da mãe, medo de morrer sozinha. Mas o que mais doeu em Heber foram as páginas em que ela falava sobre ele. E como ela sonhava um dia vê-lo, nem que fosse de longe. Será que ele sabe que existo? Será que ele pensa em mim às vezes? Se ele me visse cantando na igreja, será que saberia que sou parecida com ele? Heber apertou os olhos com força. Aquilo não era só culpa, era condenação. Era o peso de uma omissão transformada em sentença de morte. Mas havia uma última página, e nela uma anotação em letras firmes. Se um dia eu encontrar meu pai e ele fingir que não me conhece, eu vou lembrar que Jesus me conheceu primeiro, e isso basta. Aquela frase quebrou algo dentro dele. Não era mais o pastor famoso, era apenas um homem nu diante de Deus. E pela primeira vez em anos ele não conseguiu orar, apenas chorou até amanhecer. No domingo seguinte, a igreja estava lotada como sempre. A equipe de mídia ajustava câmeras, os ministros de louvor afinavam instrumentos e os diáconos se preparavam para abrir os portões. Mas Heber não subiu ao púlpito. Pediu que ninguém abrisse o culto. Pegou o microfone e, de pé diante da congregação, confessou o que ninguém esperava. Irmãos, eu venho hoje como pecador, não como pregador. Minha filha morreu esta semana e vocês não sabiam que ela existia. Porque eu escondi. Tive vergonha de um erro antigo. Abandonei. E hoje carrego nos ombros o silêncio que me custou mais caro do que o inferno. Houve murmúrio, gente chorando, gente se levantando, gente saindo. Mas ele não parou. Eu quero pedir perdão, não só a Deus, mas a cada um aqui que acreditou que eu era melhor do que sou. Eu fui um hipócrita, e se vocês decidirem que eu não devo mais estar aqui, eu entendo. A liderança tentou contê-lo, mas Heber entregou a chave do gabinete pastoral a um dos presbíteros, retirou o microfone e desceu do altar com os olhos fixos no chão. Alguns se aproximaram para abraçá-lo, outros viraram o rosto. Não havia mais reputação, só ruína. Naquela noite ele voltou ao hospital. Foi ao necrotério, pediu para ver o corpo de Aline pela última vez. Tocou o rosto gelado e jurou em voz baixa. Eu não fui seu pai em vida, mas vou ser em memória. Vou fazer o mundo saber que você existiu. A funerária chegou. Não havia ninguém para o velório. Só ele, nenhum parente, nenhum amigo. Enterrou a filha no cemitério municipal às margens da cidade, debaixo de uma garoa fina. Pagou uma lápide simples. Aline Moraes, filha amada, finalmente vista. Heber se afastou da igreja. Sumiu das redes sociais. Passou semanas dormindo em um pequeno quarto alugado em um bairro humilde. Sem púlpito, sem terno, sem microfone. Só com a Bíblia, o caderno de Aline e um coração destruído. Foi nesse deserto que ele começou a escrever. Não sermões, cartas. Cartas para homens que abandonaram filhos, para mães que criavam sozinhas, para jovens que se sentiam invisíveis dentro da igreja. Cartas para órfãos de pais vivos. Textos curtos, simples, mas escritos com a alma. Começou a publicar em um blog com um nome curioso. O Pai que Chegou Tarde. No início ninguém lia, mas aos poucos alguém compartilhou, depois outro. Em um mês, 10.000 acessos. Em 2, passou dos 100.000. E as mensagens começaram a chegar. Achei meu pai depois de 17 anos. Obrigado por me inspirar. Sou pastor e sempre escondi meu passado. Sua dor me libertou. Minha filha leu seu texto e decidiu me perdoar. Obrigado por ser corajoso. Heber lia cada comentário como um tijolo na reconstrução da sua própria alma. Os textos de Heber ganharam força não apenas pela escrita, mas pela dor honesta.
Cada frase parecia escrita com sangue. Ele não falava mais como quem prega, mas como quem grita do fundo do poço. E isso alcançava pessoas de uma forma que nenhum sermão polido jamais alcançou. Logo vieram os convites, pequenas igrejas pedindo que ele desse um testemunho, líderes querendo ouvir sobre restauração. Mas Heber recusava todos. Dizia que ainda não era hora de falar em pé, que primeiro precisava reaprender a andar de joelhos, até que um convite chegou diferente. Uma igreja pequena, no Capão Redondo, comandada por uma pastora idosa, escreveu: Pastor Heber, não queremos que o senhor pregue, queremos que o senhor venha como ouvinte. Só sente com a gente, sua presença já é palavra. Foi num sábado à noite. A igreja era um salão simples com bancos de madeira rachados e ventiladores barulhentos. Mas ali ele sentiu algo que não sentia havia anos: paz. Ninguém o julgou, ninguém o idolatrava. Pela primeira vez ele era só mais um. Após o culto, um jovem se aproximou. Tinha olhos marcados por lágrimas recentes e um olhar que misturava raiva e esperança. Você é o cara do blog, Heber confirmou com um aceno. Minha mãe sempre dizia que meu pai era um pastor covarde. Quando li seus textos, achei que fosse sobre ele, mas depois percebi que era sobre mim. Sobre você? Heber perguntou. Eu também deixei gente para trás. Uma namorada que eu engravidei, um filho que nunca vi. Eu só tinha 17. Fugir era mais fácil. Mas agora... A voz do rapaz falhou. Heber não disse nada. Apenas colocou a mão sobre o ombro dele e orou em silêncio. Naquela noite decidiu que era hora de voltar a servir. Não em púlpitos, mas em porões. Não em palcos, mas nos bastidores. Passou a visitar casas de recuperação, orfanatos, presídios. Levava apenas uma Bíblia, algumas cartas impressas do blog e um coração disposto. Cada lugar que entrava, alguém o reconhecia. O senhor é o pai que chegou tarde, né? Salve. Mas chegou. O blog foi transformado em projeto. Chamou-se Filhos à Vista. Com a ajuda de doações de voluntários, começaram a oferecer apoio emocional e espiritual a filhos abandonados e também a pais arrependidos. Era um trabalho de reconciliação, um ministério de lágrimas. Num desses encontros, uma moça de 24 anos contou que estava prestes a abortar quando leu um dos textos de Heber. Eu ia tirar. Achei que ninguém me amaria com uma filha. Mas quando li o que sua filha escreveu, eu decidi esperar. Hoje minha bebê tem 3 meses e se chamará Aline. Heber não conseguiu responder. Apenas chorou. O nome da filha que ele não criou agora virava símbolo de vida. A morte dela tinha germinado cura em outros solos. Isso o confortava, mas nunca o anestesiava. Ainda acordava de madrugada ouvindo a voz dela dizendo: Pai. Às vezes sonhava com ela criança, correndo entre os bancos da igreja, como se aquele destino pudesse ter existido. Foi nessa época que Mariana, uma jornalista cristã, procurou Heber para uma entrevista. Ela estava fazendo uma série chamada De Volta para Casa, sobre líderes caídos que reencontraram seu propósito fora dos holofotes. Durante a entrevista, Mariana fez uma pergunta que ninguém tinha feito ainda. O senhor acha que Deus perdoou o senhor? Heber ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu. Deus me perdoou no momento em que ela apertou minha mão. Mas o perdão não apaga o que fiz. Ele só me impede de viver acorrentado por isso. O que ele me deu foi mais do que perdão. Me deu um caminho de volta. A frase se espalhou como fogo. Virou manchete em sites evangélicos. Viralizou. Deus não apaga sua culpa. Ele constrói pontes sobre ela. As igrejas voltaram a procurá-lo, agora não para pregar, mas para testemunhar. E ele aceitou alguns convites. Subia ao púlpito de cabeça baixa, contava sua história e terminava com uma pergunta. Você já deixou alguém esperando por um amor que só você podia dar? O altar enchia de pais, mães, filhos chorando. A igreja deixava de ser plateia e virava chão de reconciliação. Mas Heber sabia que o ciclo só estaria completo quando ele fizesse algo ainda maior. Algo que não fosse só seu testemunho, mas uma reparação real. Heber passou a visitar escolas públicas e abrigos, lugares onde filhos esquecidos pela sociedade viviam como sombras entre muros rachados e promessas não cumpridas. Onde ninguém carregava sobrenomes famosos,
onde as orações pareciam bater no teto e voltar. Foi em um desses abrigos que ele encontrou Ana Clara, uma menina de 10 anos, com os olhos da cor exata dos de Aline. Ela desenhava sozinha em uma folha de papel rasgada. O desenho era de uma igreja com corações caindo do céu. Quando Heber perguntou o que significava, ela respondeu sem hesitar: é Deus mandando amor pra gente que ninguém quer. Ele teve que engolir o choro. Sentiu como se estivesse diante de uma mensagem direta do céu. Perguntou se ela gostava de ir à igreja e Ana respondeu com a simplicidade dos que ainda acreditam: nunca fui, mas imagino que lá a gente pode ser filho de alguém, né? Heber passou a visitá-la com frequência. Levava livros, lanches, orações. Sem querer, criou um vínculo que não planejava. Não era substituição de filha, era restauração de paternidade. Certa tarde, enquanto segurava a mão dela durante uma oração, Ana perguntou: o senhor já foi pai? Ele demorou a responder: fui e quero ser de novo. Nos meses seguintes, deu entrada no processo de guarda provisória. O juiz, ao ver os antecedentes e o histórico de exposição de Heber, hesitou, mas foi convencido após ler mais de 70 cartas enviadas por pessoas que haviam sido impactadas por ele, de jovens, mães, ex-detentos, pastores e até ateus. Ao sair da audiência, o juiz apertou sua mão e disse: talvez Deus realmente esteja reescrevendo sua história. No final daquele mês, Ana Clara foi morar com ele. Um apartamento simples, com móveis usados, cheiro de café e um quarto pintado com os próprios dedos dela. Nas paredes, frases como filhos de Deus têm casa e aqui é onde o amor dorme. Heber voltou a sorrir, não como antes, com dentes e aplausos, mas com um tipo de sorriso que só quem passou pelo vale conhece. Discreto, grato, cheio de reverência ao milagre do recomeço. Com o impacto de sua história crescendo, surgiu a ideia de transformar o projeto Filhos à Vista em uma ONG formal. Mariana, a jornalista, se ofereceu para ajudar na gestão. Com experiência em comunicação e impacto social, organizou tudo: estatuto, contabilidade, voluntariado, parcerias. O primeiro grande evento da ONG foi simbólico. Um culto aberto no Largo da Batata, com cartazes onde se lia: se você é um pai ausente, esse é seu altar. Se você foi abandonado, esse é seu abraço. Se você ainda carrega a culpa, aqui tem cruz para isso. Cerca de 400 pessoas apareceram. Muitos não sabiam orar, mas sabiam chorar, e choraram. Ao final, dezenas de reconciliações, pais reencontrando filhos, mães sendo perdoando pais, pastores confessando omissões. A cidade assistia ao milagre público de um Deus que age no particular. Heber não pregou nesse evento, apenas deu um breve testemunho. E no final desceu e lavou os pés de um morador de rua, que também era pai. A imagem foi registrada e viralizou. Ex-pastor lava pés de homens que abandonaram seus filhos. O ato dividiu opiniões. Alguns disseram que era teatro, outros que era arrependimento encarnado. Mas ele não se importava mais com julgamentos. Sabia que estava vivendo a missão que deveria ter vivido desde sempre. Foi nessa época que uma proposta inesperada chegou. Um produtor de cinema cristão entrou em contato com Mariana. Queremos transformar a história de Heber em um filme, sem glamour, só verdade. Heber hesitou, não queria palco, mas também não queria esconder o que Deus estava fazendo. Só aceito se a dor da Aline for contada do começo ao fim, sem suavizar nada. O roteiro foi escrito com base nos textos do blog, nas cartas e nos depoimentos de pessoas impactadas. O título provisório, Pai, ainda dá tempo? O tempo parecia correr mais lento para Heber desde o dia em que Aline morreu. O blog O Pai que Chegou Tarde agora alcançava milhares de pessoas, mas o peso da ausência continuava em cada passo. Apesar disso, algo começava a florescer. Pequenas reconciliações, reencontros entre pais e filhos e histórias de cura que chegavam diariamente por e-mail e carta. Foi Mariana quem sugeriu: Heber, a gente precisa sair da tela. O povo quer mais que palavras, quer espaço, presença, acolhimento. Ele apenas assentiu. Começaram então a visitar comunidades, orfanatos, casas de apoio.
E foi numa dessas visitas, num antigo ginásio abandonado, usado como abrigo noturno, que ele viu um menino de 12 anos lendo uma das cartas de impressas do blog para outro menino mais novo. A cena o silenciou. Quem deu isso para vocês? Perguntou. A moça da igreja trouxe. Disse que era de um pastor que perdeu a filha. Heber ajoelhou-se diante do garoto. Você sabe o que é perder um filho? Não, senhor, mas sei o que é perder um pai. O meu só existia na certidão, mas eu perdoo ele se um dia voltar. Aquela frase cravou no peito de Heber, como um eco da voz de Aline em sua mente. Queria te chamar de pai pelo menos uma vez antes de morrer. Naquela mesma semana, nasceu a ideia do projeto Filhos à Vista. Um movimento social e espiritual voltado para filhos esquecidos e pais que fugiram. Não era apenas um blog, mas uma casa de reconciliação. Com a ajuda de Mariana e 3 voluntários, eles alugaram uma sala simples num prédio de bairro, com paredes descascadas, mas com uma cruz feita à mão no centro da parede principal. Lá, começaram a oferecer apoio emocional, devocionais semanais e grupos de escuta para homens que queriam reaprender a ser pais. As histórias começaram a se acumular. Um ex-presidiário que reencontrou a filha após 15 anos. Um pastor que confessou publicamente que pagava pensão, mas nunca ligava. Uma moça que, após receber um sabonete com o nome do projeto em uma cesta básica de igreja, decidiu procurar o pai e descobriu que ele morava a apenas 4 ruas de distância, e havia também aqueles que chegavam quebrados demais. Eu não sei como começar, dizia um homem chorando diante de Heber. Ela tem 23 anos e me odeia. O que eu digo? Heber pegou uma folha em branco e escreveu apenas: sei que você tem razão em me odiar, mas ainda quero te amar com o que sobrou de mim. Diga isso. Depois deixe Deus fazer o resto. A frase foi repetida por outros. Virou um cartão, uma campanha, um clamor. Com o tempo, igrejas começaram a apoiar. A ONG foi oficializada. Heber, que outrora recusava prêmios, agora recebia reconhecimento não como grande pastor, mas como pai de causas órfãs. Mas nem todos estavam felizes com o novo impacto. A antiga igreja, Monte da Promessa, agora sob nova liderança, via o crescimento do projeto com desconfiança. Vídeos circulavam questionando a autoridade espiritual de Heber, acusando-o de usar a culpa como ministério. Ele não respondeu, mas chorou e jejuou, e orou como não fazia há anos, não por defesa, mas por discernimento. Foi numa madrugada fria que recebeu a mensagem que mudaria tudo. Um número desconhecido. Sou o pai da Érica, a mãe da Aline. Queria te ver. Heber gelou. Quase 20 anos desde que vira o sogro pela última vez. Homem que o desprezava, que havia jurado nunca mais dirigir-lhe a palavra. Marcaram num banco de praça. O senhor chegou de bengala, olhar amargo. Você matou minha neta. Heber não tentou argumentar. E agora quer limpar seu nome com um projeto bonito? Não, eu só quero que ela não seja esquecida, nem as outras como ela. O velho olhou para o chão. Por um instante tremeu. Depois disse: eu devia te odiar até a morte, mas li as cartas e vi minha menina nelas. Pode continuar, mas prometa que vai contar quem ela foi de verdade. Heber prometeu. E dali nasceu outra ideia. Casa Aline. Um espaço para jovens que viveram abandono paterno, com moradia, apoio psicológico e espiritual e oficinas criativas para expressarem sua dor e sua fé. Não seria um abrigo comum, seria um lugar de lembrança e renascimento. A primeira casa foi alugada com doações. Num bairro simples, 3 quartos, cozinha apertada, mas quintal grande e cheio de potencial. Na porta, uma placa de madeira entalhada por um ex-detento. Toda filha merece ser vista. A inauguração da Casa Aline foi simples, como deveria ser. Um culto no quintal, com banquinhos de plástico, um violão desafinado e jovens que não sabiam exatamente se estavam ali para recomeçar ou para não desistir. Mariana leu um salmo. Heber orou com os olhos fechados e o coração tremendo. Naquele primeiro mês, 3 meninas chegaram. Uma havia tentado suicídio aos 14. Outra havia fugido de casa aos 12 após anos de abuso. A terceira vivia em rodoviária desde os 9. Todas tinham algo em comum. Nunca tinham sido chamadas de filha sem peso, sem cobrança, sem dor. Heber a chamava assim. Bom dia, filha. Dormiu bem, filha?
Jesus ama você, filha. No início estranhavam, riam, algumas choravam escondido, outras respondem com silêncio. Mas com o tempo, aquelas palavras começaram a fazer morada. A casa, antes só física, virava abrigo emocional. Cada canto da casa Aline tinha um símbolo. Na sala, um mural com cartas. No banheiro, espelhos com frases escritas à caneta. Você ainda tem valor. Deus não se esqueceu. Ser vista é o começo de ser curada. Na cozinha, todas comiam juntas. Heber comia com elas, lavava pratos, ouvia músicas que não entendia e ria de piadas que não faziam sentido. Ali, deixou de ser pastor, virou pai comunitário. E era isso que mais o curava. Certa tarde, uma das meninas, Amanda, o chamou ao quarto. Estava deitada, com a Bíblia aberta sobre o peito. Pastor, o senhor acha que Deus perdoou o pai que me fez mal? Ele hesitou, respirou fundo, sentou ao lado dela. Eu acho que o perdão de Deus é grande demais para a gente entender, mas acho também que o perdão não impede a justiça. Deus pode perdoar, mas também cura você, filha. E é disso que ele está cuidando agora. Ela chorou. Pela primeira vez, não de raiva, mas de liberação. Foi depois dessa conversa que Amanda escreveu uma carta, não ao pai, mas a outras meninas como ela. Você pode ter sido tocada por mãos erradas, mas Deus ainda pode tocar você com o amor certo. Não desista de ser chamada de filha. A carta foi impressa, compartilhada, transformada em vídeo, viralizou. E então veio o inesperado. Uma grande rede de televisão cristã convidou Heber para dar uma entrevista. Queria saber sobre o projeto, sobre sua transformação. Ele recusou, não queria exposição. Mas uma das meninas da casa, Luísa, disse algo que mudou tudo. Se o senhor tivesse dado uma entrevista anos atrás, minha mãe talvez tivesse conhecido o senhor antes de me abandonar. Talvez ela tivesse tido esperança. Heber cedeu. A entrevista foi ao ar num domingo à noite. Falou com calma, sem exageros, sem autopromoção. Contou sobre Aline, sobre a mão apertada, sobre a promessa feita diante do corpo, sobre a missão que nasceu da falha. A audiência foi histórica. Nos dias seguintes, centenas de mensagens chegaram. Pastores pedindo perdão aos filhos, mulheres procurando ajuda, homens confessando abandono. Um movimento começava. A hashtag número Filhos à Vista passou de campanha a clamor nacional. O site da ONG saiu do ar por excesso de acessos. Igrejas começaram a replicar a Casa Aline em outras cidades. E, surpreendentemente, pessoas que nunca haviam pisado numa igreja começaram a enviar doações, não por fé, mas por empatia. E então algo ainda maior aconteceu. Uma produtora internacional de cinema cristão, ao ver a entrevista, entrou em contato. Queria transformar a história de Heber em um longa-metragem. Pastor, sua história precisa ser contada, não como drama, mas como cura, como prova de que ainda dá tempo. Heber hesitou. Sentia medo de virar personagem, mas Mariana lembrou. Isso não é sobre você. É sobre o que Deus fez, apesar de você. Ele orou por dias, chorou por noites e, por fim, aceitou, com uma única exigência. Aline precisa ser o centro. Ela precisa ser lembrada, porque foi ela quem me trouxe de volta para casa. As gravações começaram 3 meses após a decisão. O título provisório do filme era Ela me chamou de pai e morreu. Uma frase forte, desconfortável, mas profundamente verdadeira. Era o tipo de frase que, como o próprio Evangelho, primeiro fere, depois cura. Heber não quis participar das filmagens. Assistir alguém interpretar sua omissão era mais do que doloroso. Era expiatório. Mas permitiu que a produção usasse trechos reais do blog, fotos de Aline e os registros de voz que ela havia deixado em mensagens de áudio curtas, nunca respondidas. Foi Mariana quem cuidou de tudo. Ela também escreveu a cena mais simbólica do roteiro. Um homem ajoelhado lavando o pé de uma filha que nunca o conheceu. A água escorria como confissão, e a menina, em silêncio, colocava a mão sobre a cabeça dele como quem liberta o pai de sua própria culpa. Quando o longa foi lançado, o impacto foi imediato. Igrejas lotaram sessões, grupos de pais e filhos choravam abraçados ao final. Gente que não se falava há décadas se reencontrava no estacionamento dos cinemas. Vídeos caseiros de reconciliação inundaram as redes sociais.
Um pastor resumiu o sentimento coletivo ao dizer: esse filme não é entretenimento. É um altar. Heber assistiu escondido. Comprou o ingresso, entrou com boné e máscara, sentou na última fileira. E ali, no escuro da sala, viu sua queda, sua covardia, sua vergonha sendo projetadas com nitidez. Mas também viu a redenção. E quando a cena final mostrou o rosto de Aline em um retrato verdadeiro, com o nome dela escrito abaixo, ela existiu, ela perdoou. Heber chorou como nunca. Naquela noite voltou para casa e ficou ajoelhado até o amanhecer. Não pediu nada, não falou, apenas se entregou, como se dissesse: agora o mundo sabe, agora posso respirar. Nos meses seguintes, o impacto foi ainda maior. A ONG Filhos à Vista foi procurada por mais de 700 igrejas no Brasil e no exterior. A Casa Aline, que começou com 3 meninas, agora tinha 12. E uma segunda unidade foi inaugurada em Salvador, com o apoio de comunidades locais e missionários. E então, como costuma acontecer quando algo vem do céu, as sementes plantadas em dor começaram a florescer em lugares improváveis. Um e-mail chegou de Angola. Assisti ao filme no celular, numa aldeia sem energia. Choramos em silêncio. Vamos começar uma Casa Aline aqui. Outro da Colômbia. Miija Mimiró e Dijo. Papá, você ainda pode mudar. Graças por tua história. Heber lia tudo, cada linha, cada lágrima, cada renascimento. Mas com a expansão vieram novas tensões. O nome de Aline agora era conhecido. Um advogado da antiga igreja, Monte da Promessa, entrou com pedido para que a ONG não usasse mais imagens ou gravações vinculadas à vida do ex-pastor. Querem apagar a origem na sua história, disse Mariana irritada. Mas eles não têm poder sobre o céu. Heber respondeu com o mesmo tom manso que aprendera a carregar. Se quiserem o nome dela, levem. Mas não toquem na missão. O evangelho não precisa de marca registrada. Mesmo assim, a justiça negou o pedido da igreja. O juiz escreveu em sua sentença: não se pode apagar a verdade quando ela se tornou cura para milhares. A repercussão foi grande. Heber voltou a ser convidado para entrevistas, mas recusou todas. Sua prioridade era estar onde ninguém queria estar, no refeitório da Casa Aline, na rodoviária onde adolescentes fugidas se escondiam, nos becos onde o amor ainda precisava ser lembrado. E foi nessa rotina que algo inesperado aconteceu. Ana Clara, agora com 18 anos, se aproximou dele com uma caixinha nas mãos. Dentro, um envelope. E dentro do envelope, um teste de DNA. Achei uma pista sobre a família da Aline. Fiz o teste e descobri uma coisa. Heber engoliu seco. Ela tinha um irmão, um menino, abandonado logo depois. Está vivo, ninguém o criou. Está num abrigo no interior. Silêncio. Ele tem 17 anos, se chama Davi e está esperando alguém perguntar se ele quer ser filho. Heber encarou o nome no papel como se encarasse o espelho do passado. Davi Moraes. Mesmo sobrenome, mesma dor, outro abandono, um novo pedido de reparação. Onde ele está? Perguntou com a voz baixa, quase temendo a resposta. Em um abrigo no interior de São Paulo. Um lugar difícil. Já tentou fugir 2 vezes. A ficha dele diz que não acredita mais em ninguém. Naquela noite, Heber não dormiu. Deitou-se com a Bíblia no peito, como fazia desde o dia em que Aline partiu. Mas, pela primeira vez, não orou por direção. Orava por força, porque sabia o que precisava fazer, mas também sabia o que aquilo custaria. No dia seguinte, viajou sozinho. Chegou ao abrigo no fim da tarde. O lugar era cinza, úmido, cheio de grades e funcionários cansados. Apresentou-se sem títulos, sem história, apenas como alguém que queria conhecer Davi. O garoto entrou na sala de atendimento com os ombros cerrados, boné caído sobre os olhos, olhar desconfiado, punhos fechados. E aí, mais um querendo salvar alguém? Heber respirou fundo. Não, só queria pedir perdão. Perdão. Por quê? Porque eu sou o pai da Aline, sua irmã. O menino congelou. O nome parecia ter atravessado camadas de proteção que ele construíra por anos. Ela morreu me chamando de pai. E eu quase não fui. Mas ela me perdoou. E agora eu estou aqui para perguntar se você ainda aceita ser filho de alguém que chegou atrasado. Davi não disse nada.
por minutos. Então se levantou, foi até a porta, parou e, sem virar o rosto, falou: Me busca amanhã, se você voltar. Talvez eu acredite. Heber voltou no dia seguinte, e no outro, e por 7 dias consecutivos. Levava cartas escritas à mão, histórias da Aline, fotos, bilhetes de Ana Clara. Até que, no 8º dia, Davi saiu com uma mochila velha nas costas e disse: Vamos, mas sem prometer céu. Eu só quero saber se existe casa. E houve casa. Davi foi recebido na casa Aline como irmão, não como hóspede. Dormiu no quarto onde Aline teria dormido se tivesse vivido. Encontrou nas paredes o nome dela, os desenhos deixados pelas meninas. A Bíblia aberta em Salmos que ela havia grifado anos antes, ainda na adolescência. Aos poucos, o menino arredio virou aprendiz. O silêncio virou música. A raiva virou mural de perdão. Um ano depois, em uma conferência sobre paternidade restaurada, Davi subiu ao palco ao lado de Ana Clara e de Heber para dar um depoimento. Um jovem antes revoltado, agora com voz firme, declarou: Eu não fui salvo por um pai perfeito. Fui salvo por um pai que teve coragem de voltar. Meu nome é Davi, mas meu sobrenome agora é Esperança. A plateia chorou, não por espetáculo, mas por reconhecimento. Nos meses seguintes, a Casa Aline abriu unidades no Rio de Janeiro, Recife e Curitiba. A história de Heber virou peça teatral, devocional ilustrado, roteiro de escola bíblica dominical. Mas o maior fruto estava fora dos olhos do público. Milhares de pais e mães que, mesmo tarde, bateram na porta de filhos invisíveis e disseram: Me perdoa, ainda dá tempo. Heber já não fazia viagens. Vivia no mesmo bairro simples, na mesma casa, agora habitada por uma família nova. Ana Clara, Davi, 3 meninas da casa Aline que haviam se tornado fixas e 2 cachorros adotados com nomes bíblicos, Graça e Restauração. Aos 67 anos, ele escreveu sua última carta no blog. Intitulou-a Se Jesus chegou 4 dias depois de Lázaro, quem sou eu para desistir no terceiro? Nela dizia: Aline me perdoou sem palavras. Ana me ensinou a amar com constância. Davi me ensinou que não há idade para se tornar filho. E Jesus me ensinou que, mesmo atrasado aos olhos do mundo, ele sempre chega quando há fé. Na manhã de 12 de maio, dia das mães, Heber partiu. Dormiu e não acordou. Com o rosto sereno, uma Bíblia aberta sobre o peito e o caderno de Aline entre as mãos. O enterro foi simples, como ele quis, sem homenagens longas, só palavras curtas, choros sinceros e uma frase escrita na lápide escolhida por Davi. Ele chegou tarde, mas chegou.